Gente, mas isso não é um zeitgeist, assim, não é um espírito do tempo? Da vida real, que esse é o problema. Pode ser. Só que daí, Não, quando assim, isso transforma assim, em dados de algoritmo, isso impacta outras questões. Sim, tá ligado? tudo bem, mas assim, porque eu tô pensando assim, imagina assim, em 2015, certo? A esquerda analógica que fosse, tinha muito mais voz, porque quase não tinha essa coisa da direita. 2005? 2015, vai, não precisa nem ir muito longe. 2014, 13, vai, antes do impeachment da Dilma, vai, antes de surgir Bolsonaro, bolsonarismo e tal. Então a esquerda tinha uma estrutura, né, assim, que comunicava bem. Só que essa coisa de aprender a usar a internet, redes sociais e não sei o que, é um fenômeno ultra recente, né? Uhum. E esse fenômeno ultra recente veio junto com essa ideia do algoritmo, que veio junto, e aí calhou de no acontecer esse monte de coisa. As redes sociais pararem de fazer engajamento por como é que se fala? Orgânico. Sim, né? total. E aí, quem tá hoje hiper utilizando as redes sociais? Os bolsonaristas e a extrema-direita, então. chamada extrema-direita. E aí, qual que é a dois. dificuldade? Porque assim, o algoritmo, eles não vão limpar ele, não vai zerar e começar do nada. Então, Só vai piorar. Eles criam novas regras então. do algoritmo. Então, qualquer pessoa moderada hoje que tente crescer independente no YouTube, não tem cresce, jeito. cara. E se você é de isso eu esquerda, entendo. eu sei que eu caí num grupo com o Carlito, que é a AbraTube lá, né, da galera que tem o Henry, que tem o Dead Consenso, a galera legal ali da esquerda. Então a gente sempre discute quanto pra quem é da esquerda, a crescer nesse debate. Não existe na esquerda o que o não do Moura fez com cresce Não é assim. e ele se tornava deputado. Porque Isso a gente cara. tem pensamentos dentro da própria esquerda muito distintos ali. E às vezes a pessoa, por exemplo, que é seguidora do Henry, ela não é minha seguidora. Que é seguidora do Dead, não é meu seguidor. Não tem esse engajamento como acontece na direita mais radicalizada, que é vamos. Não pode falar, não importa o conteúdo, o que importa é número. Porque assim, tem uma coisa que esses caras... É igual a discussão sobre vender produto na internet. Então assim, vender curso. Tem muito cara na direita que enriqueceu com isso. O mestre do capitalismo, por exemplo, vendendo ficou ricão curso. com isso, né? E aí assim, por que que... Você comprou, Vanessa, o curso? Esse Do mestre do capitalismo? Esses grupos, eles são fidelizados. Então, quer dizer, assim, por quê? Porque o cara tá comprando uma causa. Uhum. Então, pode ser que aí eu tô usando fazer uma crítica à esquerda nesse sentido, assim, a esquerda não vende mais uma causa. E essa direita que é bolsonarista contra o comunismo, então o cara que tá nos grupos de WhatsApp... O engajamento. O engajamento Concordo é isso totalmente. aí. O cara não tá comprando o curso do fulano... É o que eu falei porque do o curso, Haddad. ele tá comprando a luta contra o comunismo. Aí o cara compra, velho. Paulo, quem foi a maior vítima, fora o povo brasileiro, claro, das fake news em 2018? Haddad. Você sabe quando é que a Haddad criou o canal no YouTube, Ale? Em junho, ou foi julho, eu não me lembro bem a data, mas eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, de 2019. Vacilou. Um ano depois de ter sido vítima das fake news. Vacilou, cara. E criou um canal um ano depois. E não movimenta o canal dele. Você sabe que é um político de esquerda que tem mais engajamento hoje nas redes, fora o Lula, porque o Lula virou a figura pop de novo por causa do Podpah e outros programas. O Ciro. Depois do Ciro, sabe Mas qual era o a Ciro figura? ele já tava fazendo, se não me engano, ele tinha um canal que ele tava alimentando constantemente com entrevistas. Era o e Repare tal. Bem, o quadro que ele Repare fazia. Bem, isso. mesmo. E depois de Ciro, sabe que é o político que mais é engajado, mesmo não tendo tantos seguidores? Boulos. O Boulos. Mas a campanha do Boulos já foi com uma mentalidade, essa última campanha dele, foi com uma mentalidade diferente da esquerda tradicional. Mas sabe por quê? Em julho de 2020, por exemplo, eu fui consultado por pessoas ligadas à candidatura do Boulos. Eu não sei se você foi também. Não. Sobre como é que é. Se eu poderia acrescentar em alguma coisa nas redes, o que é que eu poderia dar de opinião, caso o Boulos direcionasse conteúdos nas redes. Aí eu falei, não entendo, meu conteúdo não é focado no Instagram, em TikTok, nada disso, é no YouTube. Mas eu acho que o Boulos deveria fazer assim, assim, assim. E eu sei que eles consultaram outras pessoas também. As pessoas, por exemplo, do PT e do PDT, por exemplo, não consultam. E o PDT, que era quem estava começando a ouvir, inclusive, quando o João Santana chegou, é aqui, acabou. Cara, eu participei de um grupo de WhatsApp, eu não lembro, era um instituto de discussão sobre novas tecnologias e comunicação do PT.
Eu fiquei uma semana, falei, mano, não dá, tá ligado? Tipo, muito dinossauro. Vamos rodar no ali naquela mimeógrafo parada, aqui, tá ligado? Eu falei, a nossa cara... pauta, pra chegar com cheirinho de álcool. Não dá, cara, tá ligado? Não dá, os caras estão lá no mimeógrafo. Então tem isso, né? Então, quer dizer, o tempo é propício a esse pessoal, né? Então, os algoritmos, o jeito que as redes sociais passaram a Tem um problema trabalhar. maior. Mas também tem as mobilizações como aquele da Cambridge Analytica que quebrou, porque assim, a extrema-direita chega, Steve Bannon, toda a galera, e já entende o pensamento. E eles entendendo o pensamento, eles hackeiam o pensamento. Então eles já hackearam, tipo, o escândalo da Cambridge Analytica foi um escândalo que impactou várias democracias, como Trinidad e Tobago também, eles conseguiram desmobilizar a população para não votar. Porque o candidato da esquerda estava liderando as pesquisas. Sim. E aí Foi eles não ganhavam nas isso, pesquisas, tá eles promoveram essa desmobilização. Por Exatamente. exemplo, a questão da abstenção. No meu livro Bora Votar, que é um livro importante que eu preciso divulgar aqui, eu falo sobre esse processo de despolitização que começou em 2013, com o Gigante Acordou. Ao contrário, em 2013 deram ao Prazolam e um clonazepam junto pro Gigante. O Gigante entrou em um sono profundo, que agora ele tá começando a botar o pé para fora da cama, depois de 2018, porque ele entendeu que a gente foi se despolitizando a um nível que a gente chegou a não querer discutir mais política. Vamos votar no pior. Eu não me refiro a Bolsonaro meramente, não. Isso aconteceu em vários estados com governadores. Isso aconteceu ainda em 2020 em algumas cidades com prefeitos, por exemplo. Só que a gente vendeu essa ideia de que a política é algo fácil. Qualquer pessoa pode entender. É só pesquisar. E aí, por exemplo, eu sou cientista político. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Você acha que eu consigo sentar, por exemplo, com um livro desse do Alê e ler em uma tarde? Não, aqui é quase 2 meses para ler um livro desse aqui, ó, todo. Eu agradeço agora aos caras que criaram uma coisa chamada audiolivro. Sim, muito Que aí bom. eu boto o fone no ouvido e fico com o livro aqui, ó. Pronto, ontem eu li o livro da Djamila Ribeiro todinho no áudio, com o livro na mão, a viagem de Aracaju pra cá, com o livro na mão e o fone. Aí, quando chegou no Uber de Guarulhos pra cá, comecei a ler o do Silvio de Almeida. Já cheguei a 1/3 do livro do Silvio Almeida. Cheguei a 1/3 do livro também, ouvindo no audiolivro e acompanhando a leitura. Então, quando você pega um livro de ciência política, porque o cara que é cientista político, que ele é historiador, que ele é sociólogo, antropólogo, ele não pode fazer como um dos meus ídolos na escrita, que é o Noam Chomsky. Pegar, por exemplo, um livro do tamanho de uma carteira e botar conhecimento pra caramba. Sim. Porque senão isso não é tão intelectualizado. O intelectual de verdade não escreve livros, ele escreve bíblias ideológicas. E aí o meu livro Bora Votar, você pega o livro, a primeira coisa que você vai ter é um preconceito, com certeza, porque o livro é fininho. E lá eu falo sobre todo o processo de democratização que o Brasil, de desmobilização política que o Brasil e o mundo vem passando. A questão da abstenção no voto não é um fenômeno no Brasil, não, é um fenômeno no mundo. Portugal, em 2014, teve a maior abstenção da história das eleições em Portugal. Um país, primeiro mundo, na Europa. Todo mundo vota, todo mundo é politizado, tem acesso aos bens de consumo, a desigualdade é pequena. Mas e por que as pessoas pararam de se importar com a política lá? Por quê? Porque a gente começou uma onda de processo de desmobilização da política que vendendo a ideia de que todo mundo é igual, que não adianta você se mobilizar, não vai acabar com a pobreza, não vai diminuir o desemprego, não vai acabar com a fome. Ah, entendi. Aí você vai desmobilizando, vai desmobilizando. Um descrédito em relação eu vou aos deixar de políticos votar, que entrou Lula, entrou Bolsonaro, é tudo a mesma coisa, não vou votar mais não. Entendi. E esse processo é perigoso, que é onde o algoritmo da Cambridge Analytica faz sentido na vida real. Sim. Que é você tirar das redes uma ideia. Pronto, o negócio da Cambridge. Eles chegaram a descobrir que tinham hackers russos que marcavam manifestações em Nova York, na Times Square, e a manifestação era orgânica, porque ninguém existia da vida real, perdão ali. As pessoas que compareciam se conheciam lá e montavam um grupo, por exemplo. E aí essa manifestação começava a se tornar orgânica. O meu editor, o Salvo Nincota, ele ficou pé da vida comigo ano passado, porque meu livro era para ser lançado antes do primeiro turno da eleição, porque a gente tinha de falar da questão da importância do voto. Não votar não é a solução. Se votar não melhora tudo, se votar não melhora tudo no instalar de dedo, não votar piora tudo. Sim. Porque você deixa que outra pessoa escolha por você. Como é que eu vou reclamar do Dória se eu não votei no Dória, se eu não fui nem votar contra o Dória? As pessoas escolheram ele. Ele falou assim, Carlito, a gente tem que lançar o livro no primeiro turno. Aí eu falei, Salve, eu tenho um pequeno problema. Ele o quê? Eu falei, no meu livro eu trago uma tese sobre a Stacey Abrams, que é a deputada
do estado da Geórgia, que inclusive o Eduardo Bolsonaro vai levar esse fardo eternamente, né? Que ele colocou o nome da filha Geórgia, em homenagem ao estado mais republicano dos Estados Unidos. E em 2020 a Geórgia elegeu o Biden e 2 senadores democratas. Então, assim, quando ele botou o nome da mina Geórgia, o estado deixou de ser republicano. E ele falou, e o que é que você quer trazer? Eu falei, eu quero trazer a importância do engajamento político. Por quê? Porque a Stacey Abrams, ela conseguiu sozinha cadastrar, eu não me lembro agora se foram 600 mil ou se foram 800 mil. 800 mil novos eleitores na Geórgia. Porque como nos Estados Unidos a eleição não é obrigatória, então você tem de comunicar que você pretende votar naquele ano. E aí a população marginalizada, preto, latino, periférico, toda vez que ia no posto de marcação para dizer que queria votar naquele ano, a burocracia estatal sempre dizia que faltava alguma coisa. Ela fez um engajamento, um levantamento, e fez o seguinte, vamos fazer agora em bairros diferentes, de cidades diferentes, em bairros diferentes das cidades e regiões